por Humberto Cedras, no Bom Dia Feira. Adilson Barbosa, bom dia, Bárbara, Mauro, aqui tirando um descanso de Ana Paula, Biro Nascimento, a todos vocês, queridos amigos ouvintes. Pois é, Dilson, eu fiz um comentário no domingo e agora vou na extensão desse comentário. Sob meu ponto de vista, o presidente Lula está falando mais do que deveria no quesito política. Ele é eminentemente político, por natureza, tajado dentro da luta sindical, portanto, dado a falar, ao embate permanente, mas depois de uma vitória que o consagra de uma vez como a maior liderança do país, eu imputo a ele essa situação, não poderia se dedicar mais a essa altura ao embate com o derrotado, com o ex-presidente Bolsonaro. Ele tem, para fazer isso, os seus deputados do PT e os aliados. Ele tem a imprensa que se voltou contra as ações do ex-presidente, pelos arroubos de valentia, pelo descaso das vacinas, pelos desrespeitos às mulheres, por não respeitar os opositores, uma série de quesitos negativos que fez com que a imprensa mostrasse quem era o nosso presidente. E aí eu aproveito para dizer, triste do país que não tem uma imprensa livre. Não fosse a imprensa, não fosse a coragem de um homem no STF, Alexandre de Moraes, nós poderíamos ter hoje aqui uma ditadura implantada no nosso país. Essa aqui é a realidade. Fale o que falarem de Alexandre de Moraes, mas ele teve a coragem, está tendo até hoje, de segurar a onda contra os ímpetos e arroubos de valentia e de tentativa de golpe do ex-presidente Bolsonaro. E Lula agora não pode. Por exemplo, esse discurso feito ontem, falando, da questão, foi num só, falando sobre a questão dos juros, que eu acho que está caro a taxa Selic, 13,75, numa inflação de 6 e alguma coisa do ano passado. Não justifico a diferença dessa, porque quando isso ocorre, essa taxa Selic, é o preço que o governo paga do juro por aquilo que toma emprestado dentro do país, o que onera muito a folha. Então, quer dizer, é de se estranhar mesmo que isso perdure, e já vem desde o ano passado, desde o governo Bolsonaro, que já vem essa taxa de juro abusiva, a taxa Selic abusiva. E depois, com um argumento, os ricos que perderam, tá certo, financiaram e ensejaram a tentativa do golpe. Verdade. Mas quando um texto desse fala de improviso dele, os jornais, para diminuir o texto, os sites, idem, aí coloca que Lula diz que foi os ricos que fizeram as invasões, patrocinaram. Os bobos é que foram se sujeitar a ir para a linha de frente como verdadeiros arietes para arrombar os portões dos velhos castelos. Pois bem, não adianta Lula tá voltando ao quesito Bolsonaro. O povo quer de Lula agora a expectativa que ele estava gerando durante a campanha da prosperidade para o país, com a geração de empregos, com financiamento para as indústrias, que reiterou ontem que o BNDES tem esse papel fundamental, e eu acho que tem mesmo. O BNDES chegou um tempo que é um banco de desenvolvimento social elitizado, só para as grandes empresas. E agora se tenta fazer com que o recurso com custo mais baixo, porque é um banco de fomento para ajudar a produção, gerar emprego e por isso social, vai acontecer. Então ele tem tanta coisa positiva para ensejar a elevação da autoestima daqueles que achavam que o Brasil era um caso perdido, ou que a vitória de Lula ia acabar com o Brasil porque as empresas daqui sairiam e que o desemprego aumentaria. Não é esse sentimento que se tem e não é mais essa expectativa que se tem.
Lula tem sido propositivo e tem que falar um pouco menos de política local, se dedicando, quando quiser, falar da política mundial, porque ele, no cenário mundial, é um dos grandes políticos que são respeitados por conta da política já sendo implementada, de se reaproximar de toda a América Latina para daí sair como grande líder que foi quando foi presidente nas duas oportunidades e daí logo vai para a África fazer esse papel. Tem quem reclame do que adianta ser líder de países pobres e miseráveis dos africanos, que ele se tornou uma das representações também em defesa dos países africanos, ou da América Latina, englobando aí a América Central pobre, o resto da América do Sul, excetuando o Brasil, até mesmo a Argentina enderrocada, ser essa liderança. Isso pesa para o Brasil, sob o ponto de vista da vantagem, sobre as grandes nações que entendem que tem o Brasil um presidente que é formador de opinião para esses outros países pobres. Então, Lula deve governar e entregou essa tarefa muito bem, grande parte dela a Geraldo Alckmin, mas tratar de política internacional e se dedicar menos do desgaste do embate ainda com quem já perdeu. Essa é minha opinião, Dilson Barbosa. Política, por Humberto Cedras, no Bom Dia Feira.